Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus. E nesta oportunidade, nós iremos falar a respeito da lição de número 4. Qual que é essa lição? É a lição, a primeira epístola de Pedro. Então nós vamos tratar de alguns assuntos relacionados a essa epístola que você acompanha no livro texto, né? Livro este que eu já mostrei a vocês, que tem esse layout maravilhoso, bênção da parte de Deus. Esse é o curso básico em teologia e como a gente está aí em pandemia, nós estamos fazendo um apanhado geral aqui, coisa rápida, desta lição para que os alunos não fiquem aí sem nenhum conteúdo, tá bom? Mas antes de nós adentrarmos nessa lição, eu quero orar com você. Quero orar e pedir a Deus a bênção sobre nossa vida, tá bom? Então ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez e pedimos a Ti que continue nos abençoando de forma rica e especial, falando ao nosso coração. Usa-nos como canal de bênção, como canal de vitória. É o que eu clamo, peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para nós juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Lembrando a você que esse curso é oferecido pela ETAD, através do núcleo 111. Nós temos sala na Barão de Parnaíba 149, na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. E também temos sala no Jardim Aeroporto, na Rua Magé, número 28, aqui na AD Jardim Aeroporto. Bênção de Deus, nós estamos ali aprendendo cada dia mais da palavra do nosso Pai. E você é o nosso convidado especial a estar juntamente conosco, aprendendo a palavra de Deus. Pois bem, sem delongas, eu gostaria de falar para vocês algumas coisas que eu anotei aqui. Essa epístola, 1º e 2º Pedro, também é chamada de cartas católicas. O que é isso? Ou seja, cartas universais. Alguns apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreveu as epístolas, né, as cartas paulinas, para um público específico, uma pessoa específica. Já na questão de Pedro traz um apanhado para todos, para aqueles que estavam fora e também para aqueles que estavam dentro da religião judaica, ou do judaísmo. Então, nós podemos definir que as epístolas de Pedro são epístolas universais. E também ele traz um tratado de fé cristã e conduta cristã. Então é a base que você vai encontrar nas epístolas de Pedro, e em especial em 1 Pedro. Eu anotei também outra coisa aqui muito importante, que a carta de Pedro foi a primeira carta do Novo Testamento a passar pelo cânon sagrado. Então foi a primeira carta do Novo Testamento a receber o título de inspirada por Deus. Então, uma particularidade aí para que você possa aprender um pouquinho mais sobre a epístola de Pedro. E nós podemos começar dizendo que as palavras-chave da primeira epístola de Pedro são submissão e sofrimento. Mas para que a gente possa lembrar e usar alguns recursos, eu quero deixar aqui para você aquele maravilhoso slide, né, que nós, todas as aulas, fazemos e usamos ele. Slides esses foram oferecidos pela ETAD, né, de autoria da ETAD, e com algumas modificações que às vezes nós fazemos. Mas nesse caso, não fiz nenhuma modificação, a não ser trazer essa capa maravilhosa aqui para vocês. Olha aí, que capa abençoada, muito linda, muito maravilhosa, que fala a respeito das epístolas gerais. Vamos lá. Aula de número 4, como você está vendo aí no slide,
a primeira epístola de Pedro, e tem esse início que encontramos na introdução. Um grande exemplo do que Deus pode fazer com um homem fraco e indefeso ou indeciso. Está na figura de Pedro. Então isso aí é o que Deus pode fazer com uma pessoa que possa estar aí fraca, indecisa, mas Deus sempre tem algo especial para nós. Deus sempre tem algo especial para nós. As palavras-chave da epístola de Pedro são submissão e sofrimento. A epístola foi criada ou escrita para encorajar os crentes perseguidos e provados em todos os tempos. Então a epístola de Pedro, ela foi escrita para nós e também para o contexto a qual ela foi escrita, para o povo judeu, para aqueles que estavam começando na sua trajetória dentro da igreja. Foram perseguidos, de tamanha força, de tamanho poder, foram todos perseguidos. Alguns morreram, alguns foram presos, alguns foram esbofeteados, outros tiveram atrocidades cometidas com o seu corpo, mas Deus sempre foi fiel para com a vida desses homens e mulheres. E, se tratando da fidelidade de Deus, Deus agora inspira Pedro a escrever a este povo sofrido, a este povo que estava passando perseguição, a este povo que estava passando angústia, tristeza. E é por isso que essa epístola é tão especial e é considerada epístola universal. Tá bom? Temos razão para nos regozijarmos em todas as nossas tribulações. É o que você encontra na epístola de Pedro. Deixa eu acompanhar aqui com você através do slide, tá? Não leve em consideração aí, porque eu estou fazendo aqui, ainda estou fazendo sozinho, mas já Jesus abençoa a nossa vida e nós vamos ter aí uma edição um pouco melhor. Então, enquanto isso, você vai orando por minha vida. O esboço da lição é 1 Pedro, o autor da epístola, né? 1 Pedro é o autor da epístola. Segundo, instruções e esboço da primeira epístola de Pedro. Depois nós vamos ver a salvação, continuação da salvação e uma outra continuação da salvação. Pois a palavra de Deus, ela é maravilhosa e o intuito desta palavra é salvação. Tá bom? Então vamos lá. Pedro, o autor da epístola. E aqui nós pegamos o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos lá. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros e mais próximos discípulos de Jesus. Por quê? Porque ele esteve ao lado do Mestre nos eventos ocorridos no Monte da Transfiguração e também no Jardim do Getsêmani. Pedro ele esteve participante ativo daquilo que nós falamos e chamamos ser a obra redentora de Cristo na terra, os ensinamentos de Cristo. Então Pedro esteve ali. Pedro foi íntimo. Esse é o relacionamento que Pedro teve. Se formos trazer para o nosso dia de hoje, quanto mais próximos de Jesus estivermos, melhor será o nosso relacionamento com ele. Não dá para ter um relacionamento simplesmente com pessoa que a gente não conhece. Então, nesse caso, Pedro, ele entra na história, pois ele teve uma participação especial. E a Bíblia vai citar para nós alguns eventos. Quais são esses? Pedro esteve com o Senhor no Monte da Transfiguração e também esteve com o Senhor no Jardim do Getsêmani. Isso foi alguns casos que Pedro esteve presente. Nós não vamos anotar todos eles, mas nós vamos deixar em destaque esses dois para você. Depois, a viva esperança, que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, de verso 1 ao 5. Qual que é essa viva esperança? Lembra daquela parte que Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele continuou falando, até uma terceira vez. Nessa terceira vez, a gente entende-se que essa viva esperança é a continuação daquela palavra. Pois bem,
ao escrever esta epístola aos crentes da Ásia Menor, Pedro está agora fazendo o quê, irmãos? Apacentando. Lembra que Jesus disse? Pedro, tu me ama? Amo. Então vai lá apacentar minhas ovelhas. Pois bem, agora Pedro está usando isso que o Senhor falou para ele. Pedro agora está apacentando as ovelhas e escrevendo-lhes com o intuito de animá-los num momento em que muitos estavam atravessando provações. Então vejam que aparentemente nos parecia que Jesus estava questionando Pedro simplesmente pelo fato dele ter negado a Cristo. Negado a obra, negado a palavra, negado o conhecimento. Não, Jesus estava deixando Pedro ciente que ele precisava apacentar as suas ovelhas. E agora a gente vê Pedro apacentando as ovelhas da Ásia Menor, pois estavam passando por algumas aflições, alguns problemas, algumas dificuldades. E como nós podemos passar por essas aflições e dificuldades? Conhecendo o Deus a qual nós servimos. E como conhecemos? Conhecemos ele através da palavra de nosso Deus. Por isso que Pedro agora está escrevendo a essas pessoas. Depois a gente vai ver Pedro tornando-se o primeiro pregador pentecostal, e o resultado disso, você bem sabe, mais de 3.000 almas convertidas e batizadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então veja que a princípio Pedro tem uma orientação de Cristo, e depois disso ele exerce o seu ministério, começa a fazer o seu ministério, começa a exercitar o seu ministério, e agora ele vai aparecer como o melhor ou maior, ou melhor, né? O primeiro pregador pentecostal da história. E o resultado foi maravilhoso. Pois bem, e aqui nós seguimos, e eu quero acompanhar com você através dos slides, para que você não perca nada, ok? Para que você não perca nada. E nós adentramos agora no texto de número 2. E nesse texto de número 2, ainda falando a respeito do relacionamento de Jesus, tá lá, ó, 1 Pedro, falando ainda do relacionamento de Jesus, olha o que vai acontecer agora com esse homem que está se relacionando com o Senhor. Podemos considerar como versículo-chave da epístola a passagem de 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois capacitantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O que Pedro está dizendo? Disponha sua mente para a ação. Domine-se, fique alerta. São essas as advertências que Pedro repete constantemente nesta epístola. Pedro fala de salvação, lembra? Os tópicos seguintes vão falar muito sobre salvação. E salvação a gente não adquire da noite para o dia ou de um momento oportuno como o outro. Alguns falam que a salvação ela é meio que instantânea, mas nós procuramos entender salvação de uma outra maneira. Como? Salvação a gente vai adquirindo dia após dia até o dia que o Senhor nos chamar. Então até esse dia até que esse dia não aconteça, nós vamos capacitando a nossa mente, nosso intelecto, a nossa vida, nosso meio de andar, nosso meio de falar, para que a obra do nosso Deus possa continuar sendo a única na nossa vida. A palavra de Deus continue sendo a única regra de fé na nossa vida. Então Pedro, ele está fazendo isso, ele está admoestando-nos para que nós pudéssemos ter a mente sã, né? Que nós pudéssemos dominar a nós mesmos e também ficar alerta, que são as advertências que ele vem fazendo ao longo desta epístola. Mas não é salvação? Mas a salvação precisa ser cuidada, precisa ser vigiada. Então nós precisamos ter vigilância quanto a isso. Depois, Pedro vai falar o seguinte: não é porque você está no meio do sofrimento, não é porque você está no meio da aflição, que não tem alegria. Tem, está lá,
na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 12. A base da nossa alegria. Qual que é essa base? Pedro encoraja os crentes que sofrem, trazendo-lhe a memória de certas coisas que já sabiam. Qual que é a importância da carta de Pedro? A importância é que ele nos traz a memória daquilo que nós já sabemos. Mas às vezes as tribulações, as aflições, as coisas erradas fazem-nos esquecer disso. E a Bíblia Sagrada, quando ela é lida, ela vem trazer a memória dessas coisas. E nos traz o quê? A base da nossa alegria. Então qual que é a base da nossa alegria? É estarmos sempre lembrando dos feitos que Jesus fez pelos outros e por nós. E por aquilo que ele ainda vai fazer pelos outros e também por nós. E depois ele vai falar também do sofrimento, do fruto do sofrimento. Pedro prossegue seus conselhos dizendo que nós, os crentes, devemos regozijar-nos não somente por causa dos benefícios do nosso nascimento, mas também pelas provações que atualmente sofremos. Então, tudo quanto nós somos acometidos, coopera para o bem. Coopera para o bem daquele que ama, serve e gosta da palavra de Deus. Fazendo isso, você vai entender que a obra do Senhor, ela é maravilhosa. Fazendo isso, você vai entender que aquilo que você passa hoje é simplesmente um reflexo do melhor de Deus para a nossa vida amanhã. Pois bem, aí tem um texto maravilhoso que nos fala de 1 Pedro 5,10, e ele é definido da seguinte forma: se participamos do sofrimento de Cristo, participaremos também da sua glória. Eu fiz questão de grifar isso aqui para que eu pudesse comentar com vocês algo extraordinário. E aqui eu faço uma advertência a mim e a você. Não nos adianta acharmos que simplesmente somos crentes e não precisamos passar por nenhuma aflição. Isso é errado. O texto qual nós estamos lendo da epístola, nela num todo, vai dizer o seguinte: se, olha a condição, se participamos do sofrimento de Cristo, nós também participaremos da sua glória. Agora, se não participa, se não faz nada, então é melhor você rever o conceito e valor aí, ok? Tá passando luta, dê glória a Deus por isso. Texto de número 2 vai falar na questão da introdução, né, que a gente já passou. Falei um pouquinho sobre a base da nossa alegria. Estou adiantando aqui para que você não fique aí muito ocioso quanto à fala, né, não fique muito extensa. Falamos sobre a vigilância e o autoconhecimento. Falamos aqui um pouquinho a respeito disso. Precisamos estarmos sempre constante, moldando a nossa vida. Falamos sobre a pedra viva. Qual que é essa pedra viva aqui? Essa pedra viva é já a continuação aqui da onde que nós vamos falar para vocês. A vigilância e o autodomínio. Ó, aqui eu vou parar e comentar um pouquinho com vocês. Bom, deixa eu voltar aqui. Ok? A vigilância e o autodomínio. Após lembrarmos, ou após lembrar seus leitores sobre os galardões e as bênçãos decorrentes do novo nascimento, Pedro exorta: cingindo o vosso entendimento, sedes sóbrios. Veja, gente, olha que coisa interessante. Pedro, ele está apacentando ovelhas, ou seja, apacentando pessoas. Está apacentando homens e mulheres que estão passando por algumas aflições. Ele faz lembrar de todos os galardões que o Senhor vai conceder e os que o Senhor já concedeu. E agora ele faz uma exortação muito grande. E essa exortação serve também para nós. Pois bem,
Por que que eu posso falar isso para você? Porque se nós não cingirmos o nosso entendimento, a gente vai cair em situações difíceis. Por que que as pessoas hoje elas estão sofrendo muito mais, ou melhor, sofrem de uma maneira mais visível do que antes? Porque hoje todos estão pregando aquilo que tudo pode. Não precisa fazer isso por causa para receber uma bênção. Não precisa fazer aquilo mais. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa consagrar, não precisa fazer. É como se não precisasse fazer nada. O que você precisa é investir, comprar. Isso é errado. Deus não troca nada com ninguém. Pedro está dizendo o seguinte para nós, ó, te mostrei o poder de Deus, o senhorio de Deus, a glória de Deus. Te mostrei o que o Senhor fez e o que o Senhor vai fazer? Pois bem, aprendeu tudo isso? Agora, cingindo o vosso entendimento, seja sóbrios, seja vigilantes, seja prudentes. Não podemos aí sair sem rumo, sem vontade. O soldado precisa de um motivo justo para arriscar a vida. E é isso que Pedro está mostrando para nós, que nosso motivo justo está em Cristo Jesus. O nosso motivo justo está em Cristo Jesus. E é por isso que você necessita grandiosamente de ouvir a palavra, o amor e tudo quanto a palavra de Deus proporciona para nós. Pedras vivas. O que é pedras vivas? Como que nós podemos colocar agora essa questão das pedras vivas? Eu vou rapidinho na pedra viva, mas eu vou voltar em um ponto aqui importante para você entender o que nós estamos tentando te dizer. O recém-nascido alimenta-se de leite. O recém-nascido se alimenta de leite e dele depende muito para crescer e desenvolver-se adequadamente. Isso é por questão das pedras vivas. A criança que não é devidamente alimentada pode sofrer de permanente prejuízos mentais. Veja o que Pedro está dizendo antes aqui na questão da vigilância e do autoconhecimento, ou do autoentendimento. Pedro está dizendo o seguinte, cingindo o vosso entendimento, seja sóbrios. Depois ele vai falar o seguinte, um soldado precisa de um motivo justo e verdadeiro para arriscar sua vida. Depois ele vai falar o quê? Estamos com a mente preparada, prontos para agirmos pela graça que nos é entendida, trazida na revelação de Jesus Cristo. Depois ele vai falar mais um pouquinho para nós. Não nos moldamos às paixões, ou seja, aos prazeres, ou aos maus desejos de outrora. Não, nós não fazemos mais isso. Quando vivíamos na ignorância. Pedro está deixando claro para nós o seguinte, ele está mostrando tudo que o Senhor Jesus está fazendo e vai fazer, agora ele está nos admoestando para que nós venhamos a ter uma mente sóbria. Depois ele vai falar o quê? Do sangue de Cristo, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Devemos alimentar o pensamento na esperança de que a nossa salvação que já se iniciou, há de se completar no dia em que Jesus Cristo retornar a essa terra. Pedro está dizendo o seguinte, gente, não é porque vocês estão recebendo bênção, não é porque vocês estão recebendo galardão, não é porque eu mostrei para vocês o que o Senhor Jesus pode fazer, que vocês não precisam continuar vigiando. Porque essa salvação ela só será completada no dia que o Senhor Jesus voltar. Tá bom? Então, até isso acontecer, é necessário sermos sóbrios, vigilantes, constantes. Lógico que tem alguns que pensam que já estão salvos. Mas nós pensamos da seguinte forma. Nós mantemos a salvação, ou seja, nós fazemos manutenção. Não que eu dependa de mim exclusivamente ser salvo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há uma parcela que eu preciso cuidar. Há uma parcela que é de minha responsabilidade. Não a totalidade, mas um fragmento, uma fração de parcela eu preciso cuidar. E é dessa fração que eu estou te dizendo. Mantenha, ore, jejue, consagre, busque e clame o Senhor. E continue fazendo por onde ser salvo. Depois ele vai fazer uma demonstração importantíssima, que é o amor fraternal. Continuando em 1 Pedro 2, 22,
versículo 2 e versículo 1. Aqui, ele vai deixar algumas coisas para nós. Primeiro, amai-vos de coração uns aos outros. Não dá para amar de qualquer jeito, é de coração. Se não for de coração, não é amor. Então aqui a gente já quebra alguns paradigmas. Desejai-vos de toda maldade, ou melhor, despojai-vos, né? Largar, abandona. Abandona o quê? Abandona toda maldade, todo dolo, toda hipocrisia, toda inveja, toda sorte de maledicência. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Veja que Pedro está nos admoestando e ao mesmo tempo nos advertindo e ao mesmo tempo nos mostrando a glória do nosso Pai. Tá certo? Por isso que eu li para vocês aqui o nosso slide Pedras Vivas. Para nós sermos pedras vivas, nós precisamos o quê? Nos alimentar. E qual que é esse alimento? É tudo isso que acabamos de comentar com vocês. Tá bom? Deixa eu pular aqui, porque a hora não espera. Ó, acabou meu slide aqui? Não, não acabou ainda não. Nesse Pedra Viva aqui, eu vou ficar com vocês aqui um pouquinho, tá bom? Para que nós possamos compreender um pouco mais a respeito de pedras vivas. O recém-nascido, ele se alimenta de leite e dele depende. Irmãos, eu não quero estender mais daquilo que nós já falamos a vocês. Não há necessidade de nós ficarmos aqui falando a respeito disso. Tudo que você precisa saber está aqui, ó. Não tudo, mas um bom começo está aqui. Então você que pode, procure esse material. Se você ainda não tem, procure, ok? Está no nosso curso básico em teologia, oferecido pela AD Jardim Aeroporto e também com parceria da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E você é nosso convidado, ok? Então, tudo que nós precisamos aprendermos da palavra de Deus é alimento. Nós precisamos nos alimentar todo momento, todo instante, todo dia. Não adianta e não dá para ser um grande pregador pentecostal sem a palavra. Não adianta ser um bom curador sem o dom do Espírito Santo, o dom de cura. Não adianta ser um grande interlocutor ou um grande locutor da palavra de nosso Deus sem a ação necessária do Espírito Santo na sua vida. De nada vale. E é isso que Pedro está dizendo para nós. Tudo que nós precisamos saber está na pessoa de Jesus. Tá certo? Foi esse o conteúdo, num geral, num apanhado geral, daquilo que nós estamos falando nesse curso. Lembrando a você que esse curso ele tem muito mais duração em aula, né, em horas de aula, mas como por causa da pandemia, nós estamos aqui trazendo um conteúdo resumido para que você possa compreender. Amém? Fique com Deus. Até uma próxima. Essa foi a lição de número 4. Falaremos na próxima lição a primeira epístola de Pedro, continuação. Tem mais de Pedro para nós. E nessa oportunidade nós vamos falar de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Depois nós vamos falar até o capítulo 5, versículo 14. Você é meu convidado especial. Não fique de fora. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, querendo o nosso Deus.